Seja muito bem-vinda, Lígia, para esse encontro nosso aqui da live, para falar sobre o tema, os dramas da aposentadoria, né? As consequências, os sintomas, os padrões aí que podem ser tanto emocionais, né? Os sentimentos que essas pessoas acabam tendo nessa época da aposentadoria, quanto os sintomas físicos, né? Que elas apresentam nesse grande momento de vida, né? É uma grande transição de vida nessa hora. E você que tem experiências com pacientes assim, eu tenho certeza que vai poder contribuir muito com muitas pessoas aqui que atendem pacientes que estão vivendo essa fase de vida. Mas antes de a gente entrar no conteúdo mesmo, como tem provavelmente várias pessoas que não te conhecem aqui muito bem, eu queria que você se apresentasse, falando onde você mora, onde você trabalha, com o que você trabalha, o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Lígia Marquezona. Eu sou natural do interior de São Paulo, mas já estou há 11 anos aqui em Brusque, em Santa Catarina, né? E eu, primeiramente, eu sou fisioterapeuta e no percorrer, né, do meu caminho, eu fui, né, indo para outras terapias, né? Como meu foco, minha formação primária como fisioterapeuta, né? Então, por isso que eu também escolhi esse tema. Eu ainda, como físio, atuo dando aulas de Pilates, né? Instruções de Pilates. E lógico que a gente tem bastante, né? O pessoal da terceira idade, né? Vou falar um pouquinho mais sobre minhas técnicas, né? De como eu fui chegando até o Ivan, onde eu estou hoje também, né? Então, tudo começou quando aquele conformismo de você tratar uma lesão, uma dor, e de repente você vê que não funcionava, né? Todas aquelas técnicas convencionais, o paciente vai para o médico, vem para o físio, a gente faz isso, vai para outro profissional, né? E isso me incomodava bastante. Até que um dia veio um amigo meu que se formou também comigo lá em Araraquara e mora aqui em Florianópolis, aqui pertinho de mim, né? E ele veio propor de trazer aqui para a clínica, né, a microfisioterapia. E lógico que eu corri fazer para conhecer essa técnica, né? Família também, né? O esposo, a minha filha, né? E eu tenho muita dor cervical. Em 3 dias eu não tive mais aquela dor. Aí eu fiquei, opa, o que que é isso, né? Como assim? Uma técnica que fala um pouquinho com você, dá alguns toques e de repente aquele problema que há anos eu estava tratando também comigo desapareceu. Daí eu fui em busca de entender um pouco mais e foi aí que eu fui conhecendo, né? Não me formei na microfísio, eu fiz a técnica da reprogramação biomuscular e a partir dessa técnica eu descobri as leis biológicas, onde posteriormente eu quis me aprofundar e foi aí que eu conheci o Ivan, entrei no curso do Ivan e assim é fantástico porque realmente às vezes a gente pedala muito olhando apenas para o físico, sendo que muitas coisas estão numa origem emocional, dentro do transgeracional também, né? Então, a partir disso, eu fui me especializando nessas áreas. Então, eu acabei fazendo outras formações, né? Então, as leis biológicas, com o Ivan, fiz a psicogenealogia para entender um pouco mais da onde surge, como que eu entendo melhor essa árvore genealógica, né? E depois acabei indo para as constelações familiares também, para ir juntando os pontinhos do quebra-cabeça e algumas outras ferramentas que eu trabalho, como a apometria também, que é uma técnica que me auxilia bastante em trabalhar com os níveis de consciência das pessoas, né? Então, um breve resumo, né, de como eu cheguei, né, até aqui e como faz uma grande diferença você passar para a pessoa e no foco do problema dela. Então, é uma coisa, eu sempre brinco, é você remediar, né? Mas você remedia, mas não tira a pedrinha do sapato. Quando a gente está disposto a se curar e vai em busca para fazer um aprofundamento, sejam as dores físicas e emocionais, porque todas elas têm um contexto, né? Das suas emoções, o que acontece com você, a sua forma de pensar, a forma de agir, os seus comportamentos que estão lhe trazendo, né, esses tipos de alteração, seja do comportamento, físico, emocional, né? Então vai falar.
pouquinho. Perfeito, perfeito. Não, e é esse o gancho, né? Porque até pouco tempo atrás não se falava muito sobre como a emoção interfere no físico. Então as pessoas não tinham conhecimento disso. Quanto as redes sociais, elas abriram essa possibilidade de se olhar um pouco mais para que existem outras vertentes, existem outras possibilidades, e aí cada vez mais artigos científicos sendo publicados onde a emoção interfere no físico, e eles observando isso em tantas e tantas patologias, né, como fibromialgia, problema no intestino, síndrome do intestino irritável, problemas relacionados a cólicas menstruais, a TPM, ou vários e vários sintomas que vêm, às vezes, de uma origem que está relacionada ao emocional. Então, não é muito antigo essa visão de que começa a olhar. Existem, sim, claro, técnicas milenares, métodos muito antigos que buscaram isso, mas a difusão não era tão grande, porque eu precisava ir à minha biblioteca para saber que existia aquele livro, para saber e ter o interesse ainda de olhar para aquilo. Justamente. Hoje E hoje a gente aparece está na tela, né? num momento de abundância, né? A gente tem tudo de tudo, né? Porém, ainda eu falo, né? É bom porque o conhecimento ele está explodindo para todo mundo, né? Basta a gente também ter uma direção para peneirar o que é bom, o que não é, buscar quais são as vertentes, né, daqueles conhecimentos para ver se realmente condiz, né? Porém, hoje, é que eu falo, não dá mais para a gente dar um pau só com a peneira, né? A gente tem um rio de informações aí. Então, agora a gente precisa realmente ter ação sobre essas questões de eu não preciso mais só, não é desmerecer a medicina tradicional, ela é extremamente importante, a gente precisa do médico, a gente precisa do medicamento também, porém, eu entender quais são as causas e como eu chego até lá para solucionar, não quer dizer que eu não vou tomar um remédio, né? Então, às vezes eu vejo alguns conflitos assim também, né, Ivan, que a pessoa fala, não, eu não quero mais ir no médico. Não, o médico é importante, né? Muito importante, né? Então, a gente não pode separar essas coisas, porém, a gente tem que ir em busca do entender, do se autoconhecer também. O que a gente sempre fala dentro do curso ali é que a gente trabalha de forma complementar, né? Não é alternativa. A alternativa é ou você faz isso ou você faz aquilo, né? E tem uns pacientes que falam assim, porque eu estava trabalhando com tal técnica e agora eu vim aqui contigo. Será que é problema? Não, não é problema. A gente vai complementar o que os outros estão fazendo para que o resultado flua e seja muito mais efetivo. Porque talvez o que eu consigo olhar, talvez sobre a origem emocional, talvez eu não vou conseguir olhar com o contexto físico. Como você falou, de ter um pilates, ou ter uma osteopatia, ou ter alguma outra metodologia nesse sentido. Talvez o que eu vou conseguir olhar no emocional, talvez na apometria vai conseguir olhar de outra forma, trabalhando com outra área de atuação que talvez eu não consiga chegar naquela abordagem. Então, essa complementariedade vai facilitar com que o processo flua de uma maneira muito mais efetiva, né? E, da mesma forma, vai ser necessário o medicamento, em alguns momentos, para aliviar a intensidade daquele sintoma, que aquele sintoma vai tender a aparecer como uma forma de resolução daquela situação, daquele conflito. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, né, na hora de lidar com o complementar. E não, às vezes, falar que a gente... Não. Só eu que sei tudo, só eu que vou resolver todos os problemas. Eu falo que o objetivo é o benefício da melhora. Então, quando o paciente melhora, é isso que o terapeuta quer, né? Que ele possa sair o mais rápido possível. Dá até medo quando o cliente vem e fala essa frase, é você que vai resolver meu problema. Meu Deus. A gente auxilia, a gente guia com os nossos conhecimentos, mas se a pessoa não está apta a se curar, ela vai ficar naquele lugar, tá? Sim. Quando alguém já vem colocando esse peso para ti, eu falo, opa, calma aí. E para o pessoal entender, né? Porque quem se cura é o paciente, né? Ninguém vai ter uma varinha de condão que vai falar, vem bibim e lá, você está curado aqui. Não, a cura é de dentro para fora. Quando a pessoa não quer movimentar para sair do drama dela, ela vai continuar no drama dela. Então, se esse trabalho me causa um grande estresse,
e a gente encontra isso como uma fonte do problema dele, enquanto ele permanece nesse padrão, nesse local, e vai continuar naquele sintoma. É como ontem nós fizemos uma live falando sobre as desarmonias familiares e a consequência nas crianças. Então, se os pais não mudam no ambiente, a criança permanece vivendo o conflito e vai reativar, porque o sintoma é uma forma de mostrar que a situação ainda está acontecendo. Então, o corpo ele quer nos mostrar, se liga, tu tá ainda vivendo a mesma situação, presta atenção, né? Tu tá vivendo e continua vivendo. Só que as pessoas não foram criadas de maneira a entender o que estão vivendo e como os seus sintomas estão mostrando esse processo. Não aprenderam desde criança a entender seus sentimentos, a lidar com os sentimentos. E As aí o nosso sintoma vai aparecer. Falo, né? São os nossos bioindicadores, né? Assim como quem não tem filhos, seus animais também, né? Então observa o que está acontecendo, por que essa criança, porque o bichinho às vezes também adoece tanto, né? O que ele está querendo mostrar para você. Perfeito. Perfeito. E hoje a gente vai falar sobre os dramas da aposentadoria. O que você tem observado? O que você viu em pacientes? Quais eram os principais dramas que eles viviam nesse momento que agora chegou o momento de aposentar? Pois é, Ivan, eu vejo uma coisa que ninguém foi preparado para parar de trabalhar. A gente é preparado a vida inteira para ir, né, para o mercado de trabalho, para sermos, né, úteis a alguma coisa. Só que, de repente, não, minha meta agora, eu estou chegando à aposentadoria, eu vou me aposentar. Então, eu vejo que, tirando aquelas pessoas que não gostam daquilo que fazem, né, quando chega naquele momento de, tá, agora eu vou parar, então aí que as coisas começam, né, a ficar um pouquinho difíceis. Né? Então, vocês já pensaram o que vocês vão fazer quando vocês pararem de trabalhar? Né? Então, a primeira coisa vem sempre aquele sentimento de férias. Só que, de repente, aquelas férias não terminam, né? E o que eu observo demais são dois fatores, né, que nós vamos estar desenvolvendo aqui, que é aquela pessoa que vê que ela não tem mais uma função, então elas vão ter um determinado tipo de comportamento, de sintomas, de dores, né? E uma outra que acaba entrando numa hiperperformance, porque ela quer continuar sendo extremamente útil e ela vai ter uns outros tipos de sintomas e alterações também de sono e comportamentos ali. Então, constante, né? Então, que nem no Pilates eu tenho, né? A maioria do meu público é de mais idade, né? Já estão aposentadas. E outros clientes que também vêm, né? Com bastante queixas de sintomas, né? Eu não tinha nada disso e tá. Daí você vai aprofundando a anamnese com o cliente, tá? Quanto tempo você está aposentado, né? E o que você está fazendo hoje? Então, muitos perdem esse sentido de ser úteis e acabam entrando não só numa depressão, né, mas muitas vezes em sintomas. Então, uma perda de existência, né, então, eu não sou mais funcional, eu não sirvo mais, eu incomodo, né, os meus filhos, os meus netos, eu não quero incomodar, né, então a pessoa começa a trazer vários tipos, né, de sintomas. Eu sinalizei aqui, né, vou comentar os mais comuns, não são todos, porque existem, né, inúmeros, né, e para cada pessoa existe um tipo de olhar, uma visão sobre isso, né, então isso vai variar de pessoa para pessoa, quais são as informações que ela traz também do seu transgeracional, o seu tipo de crença, de comportamento, tudo isso vai gerar de uma pessoa para outra, por isso que não dá para pôr todo mundo dentro do mesmo saquinho de farinha, né? Então, cada ser é único e vai apresentar um tipo diferente de sintomas ou comportamentos, né? Então, eu peguei muito, Ivan, aqui para falar, principalmente nessa parte do Pilates ali, que eu recebo as pessoas, muito a parte do nosso mesoderma novo, né? Que é a parte mais óssea, muscular, que está correlacionada com as nossas impotências, né? E as desvalorizações. Então, muito comum é o quê? Tô vozinho, vozinho, osteoporose, né?
uma artrose. Aí começam as dores, né? Daí eles buscam, né, o médico para entender aquilo, como é que eu trato, e o médico acaba encaminhando para uma fisioterapia, para um pilates, para fazer uma atividade física. Então, nós vamos começar a citar um pouquinho do que vem para nós no consultório ali e quais são essas origens emocionais desses sintomas, né? Então, acho que 99,8%, né, de todos que eu pego ali, vem muito com as queixas de dores na coluna lombar e no ciático, né? Uhum. Não só idosos, a gente pega bastante gente nova também, já com essa questão, mas vamos focar aqui no nos nossos idosos ali, né? Então, o que que acontece ali com a queixa da coluna lombar? Quando a gente olha para a nossa estrutura óssea, bem no meio do nosso corpo, né, ali na região do umbigo, está o nosso centro do nosso corpo, a coluna lombar, né? Então, L5 vai descendo até o sacro. E ali onde a gente vê as maiores queixas, né? Algumas estão correlacionadas com uma ciatalgia, alguns podem ter uma hérnia de disco, né? Então, o que que acontece com essa estrutura? Essa estrutura que é o eixo do nosso corpo, né? Então, dentro da nossa coluna, desse eixo, que é o centro do nosso corpo, nós vamos ter algumas possibilidades, né, de conflito que estão gerando ali, como alteração, né, da personalidade, uma desvalorização, uma autodesvalorização, né? Então, a questão também de tudo que foi muito pesado para mim, porque a coluna lombar, ela tem essa função, assim como os nossos joelhos, né, de amortecer, né? É uma articulação, por exemplo, do joelho, que está muito ligado ao quê? Eu andar, mas ela tem ali os seus discos, né? O menisco, que tem ali a função de amortizar essas pressões que a gente carrega com o nosso andar, com o nosso corpo. Assim como a coluna lombar, que também tem o disco, né? Onde ela também tem essa função de amortizar toda essa questão do peso da pessoa, do andar, do caminhar, mas como o nosso cérebro, ele não entende somente aquilo que é físico, né? Então, nós somos seres que temos sentidos, e dentro desses sentidos, os nossos 5 sentidos, isso tudo vai influir. Então, o que eu sinto, que é muito pesado para mim, né? O que eu sinto, o que eu ouço, né? Então, o que eu vejo, o paladar, o cheiro, isso tudo nos compõe, e isso tudo são marcadores, né, do que a gente chama de um DHS, que vão gerar possíveis trilhos de conflito ou traumas. Então, o que que essa pessoa percebe, né, com essa questão de eu me sentir desestabilizado, né, não tenho mais a minha função, entro numa autodesvalorização de mim, né, então eu não me sentir também apoiado, pelos meus parceiros, filhos, né? Eu queria amortecer, né? Amortizar também o problema dos filhos, do parceiro, de outras pessoas, aquela pessoa que está sempre posta a auxiliar todo mundo e ela pega muita carga, né? Muita carga. Né? Então eu tenho alguns clientes, umas mulheres, né? Principalmente com esses padrões, onde elas, agora eu estou aposentada, mas parece que elas precisam estar 100% a serviço dos seus filhos, mesmo já adultos, né? Elas continuam querendo agarrar essa função, né? E quando elas vê ou que isso é demais, isso pesa para elas, né? Ou quando elas não conseguem exercer, isso também é um outro peso, né? Então, o que que acontece com a pessoa que tem esse excesso de carga, né, nessa questão de se desvalorizar, que eu preciso mostrar que eu sou útil ainda, né? Então, isso tudo vai criando, né, uma carga emocional também. Então, eu vou ter uma alteração daquele local, né? Assim como os joelhos. Os joelhos são muito a questão de eu, às vezes, não querer me abaixar para isso, não querer me submeter, né? Então, quais são os dramas vividos, né, por essa pessoa a vida inteira, que ela talvez não pôde ir, né, seguir um caminho que ela gostaria, ela teve que travar, né? Então, eu posso ter uma lesão no menisco, no ligamento, né? Eu posso ir degenerando essa região. Às vezes a pessoa fala, olha, eu nunca
carreguei peso na vida, eu nunca fiz nada para ter uma artrose de joelho, um problema na lombar, não condiz, né, com o que seria um desgaste físico, né? Porém, quais são os desgastes vividos por essa pessoa? Esse percorrer da vida dela, onde tudo foi muito pesado, muito intenso e tive que suportar, né? Então, a questão óssea e a muscular, ela está muito correlacionada com as nossas, né, potências musculares e impotências de eu não poder realizar. Então, o que está acontecendo, né, com a história de vida dessa pessoa? Perfeito, perfeito. Um pouquinho? Sim, sim. E essas relações com as representações de incapacidade, né? Porque a pessoa que vem ali na vida adulta, né? Quando chega na terceira idade, representando essa relação de impotência, incapacidade ou autodesvalorização, ela veio de uma cobrança durante toda a sua vida, muitas vezes. Então, desde a infância, ela talvez já assumiu um papel de que ela tinha que ser capaz de proteger a mãe, de dar suporte, de cuidar, de auxiliar, ou tinha que trabalhar cedo na adolescência para dar suporte financeiro aos outros, para não deixar faltar, porque eu via a mãe sofrendo por dificuldades financeiras, eu via o pai sofrendo, trabalhando, eu queria ajudar, eu não quero dar problema, eu não quero incomodar os outros, eu quero buscar o meu. E aí vem tudo aquilo que você falou, né? Chega lá a vida inteira lá trabalhando, agora eu estou conseguindo me bancar, eu estou conseguindo ter meu dinheiro, agora eu estou conseguindo ajudar os meus, agora eu estou conseguindo amortecer o problema dos outros para que os outros fiquem bem, eu estou resolvendo. E aí a hora que chega na aposentadoria, agora eu não tenho mais o mesmo valor de salário que eu tinha antes. Agora, será que eu vou conseguir dar suporte aos meus quanto eu dava antes? Por mais que hoje talvez não precise. Talvez hoje, quando se aposentou, a pessoa, os filhos estão grandes, cada um ganha seu salário, mas lá internamente traz uma representação que eu tenho que ter para, se um dia eles precisarem, eu tenho. Se um dia acontecer algo, eu vou estar pronto. E aí a pessoa às vezes fica vivendo do passado, o que já aconteceu, preocupada com o futuro, com o que vai acontecer, e o hoje não vive. Porque ela tem que estar alerta, dando apoio, amortecendo, e quando chega na aposentadoria e se sente incapaz de amortecer, de dar suporte aos seus, entra no drama, gerando sintomas, né? Reativa aquela vivência lá do passado. Então é como você falou, tem que ser útil, porque lá na cabeça dessa pessoa ficou gravado que eu tenho que ser útil, eu tenho que ser capaz, eu tenho que dar conta, eu tenho que resolver, eu tenho que dar suporte financeiro, eu tenho que dar suporte às vivências das outras pessoas. E aí agora não é diferente na vida adulta. Então é preciso às vezes modificar aquela percepção do que houve lá muito cedo na vida dessa pessoa, para que ela possa saber que ela também merece viver. Não há problema em ajudar os outros, de forma alguma. Não é problema auxiliar os outros, de forma alguma. O problema é me culpar quando não consigo, porque às vezes nem sempre vai depender da pessoa, né? Eu posso auxiliar, mas eu também tenho que saber que as outras pessoas têm que tomar as escolhas dela. Eu posso ajudar, mas eu também tenho que saber que eu mereço viver a minha vida, senão eu abdico da minha vida em função de estar sempre ajudando os outros. E não é uma coisa muito difícil, pelo menos aqui para minha região, tua região, que se tinha muita cultura de eu vou trabalhar para ganhar dinheiro para deixar uma herança para os filhos. E aí os filhos quebravam, bagunçavam tudo, brigavam por causa da herança. E aí os pais nunca aproveitaram aquele dinheiro, porque viveram a vida inteira trabalhando no pesado para dar sustento aos seus filhos e poder dar uma vida melhor aos seus filhos posteriormente. E aí às vezes não tinha. Aí entra naquela super, né, proteção, naquela super função, né, da pessoa, né? Então ela acaba se esforçando tanto, esquecendo que nós criamos o filho para a vida, né? Meu marido sempre fala, né, olha a autoproteção, né? Que eu também tenho os meus padrões, né? E a hora que eu vejo, eu tô lá, né? Opa, né? Protegendo demais, né? Só que eles têm que ter as experiências deles, e assim como nós fomos para a vida, né? Com dificuldade ou não, a gente tem que passar pelas dificuldades também, para a gente
aprender, o que que a gente vai fazer? Se a gente ficar no colo do pai e da mãe para sempre, a gente nunca vai conseguir resolver nada, E um né? Então, dia eles não vão esse estar, né? soltar, né? Esse soltar, deixar eles errarem, eles Uhum. tentarem, né? Então, isso é muito importante. Eu vejo por mim, às vezes, minha pequena fala, eu quero fazer tal coisa, né? Às vezes eu penso assim, "Ih, vai dar certo isso daí não, né? Mas vai, deixa, não falo nada, deixo quieto, né? Aí, muitas vezes ela me surpreende. Uhum. Olha, eu não falei que ia dar certo, mas eu falei, tá vendo, né? E eu que mentalmente achei que ia ser tudo errado. Sim, Mas, né? sim. Aquela questão que a gente precisa se permitir que eles, né, façam por si. Dentro dessa questão desses sintomas, né, eu tenho algumas pacientes que elas são nesse momento. Elas poderiam estar aproveitando essa aposentadoria, fazendo coisas para si, coisas que elas gostam, mas elas continuam naquele ritmo onde tudo era pesado, é extenuante, é cansativo, porque elas precisam estar sempre mostrando que elas continuam sendo úteis e Uhum. acabam exagerando. Uhum. Então, daí a gente vê as pessoas que, de um contexto, uma dor lombar, né, podem ter também a questão do quadril, de sempre viver, né, nessa oposição, de não, né, essas contrariedades que eu vivo, e eu não consigo sair desse redemoinho. Então, a gente vai olhando para a estrutura onde dói, onde tem esse desgaste. Todo desgaste é porque eu vivi uma autodesvalorização muito grande. Quando chega numa osteoporose, por exemplo, é uma profunda desvalorização de si, né? Então, muitas vezes isso já vem lá do transgeracional também, onde aquela mãe, muitas vezes, lá na roça, né, como o Ivan também falou, né, foi tudo muito pesado, então não tinha como eles se cuidarem, terem esses benefícios que hoje a gente tem isso tudo em abundância, né? Então, quem hoje não pode usufruir, né, se tirar um tempo, né? Lógico, algumas pessoas com condições financeiras um pouco menores, mas eu consigo hoje ter tantas opções, né, para a gente começar a soltar esse excesso de estresse, de funcionalidade e simplesmente parar, né? Então, a gente vai tendo impactos, né? O diabetes também, aquela pessoa que a vida toda lutou, 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 né? E não saiu da praia, né? Como a gente brinca, né? Então, vai correlacionando dor lombar, dor no quadril, né? O que que essa pessoa viveu. Então, você vai, junto com todas essas informações das leis biológicas, te dando a história daquela pessoa. Só pelos sintomas, você vai construindo a história daquela pessoa e de repente você vai chegar para ela, tá? Não é só entender o que houve, mas como que eu posso, né, auxiliar esse cliente a mudar o óculos dele sobre a vida, né? E ele ter um outro olhar para que não seja tão pesado assim, ou para que eu não tenha que estar sempre numa hiper performance também, né? Então, muitas vezes a gente entender que eu posso parar também, né? E eu acho que isso, para nós terapeutas, que estamos no auge do trabalho, né, das nossas profissões, é uma coisa que eu também observo, né? Nossa, chegou no final do ano, parei uma semana, na segunda semana, eu, né? Nossa, Tem que fazer né? algo. Você precisa fazer algo, né? Parece que eu tô culpada de não estar estudando, de não estar fazendo alguma coisa, né? Então, nisso eu também me observo, né? Como é que eu vou me preparar para parar de atender, parar de trabalhar, né? Então, a gente tem Uhum. sempre na vida ter um plano B, um C, né? Para que a gente não entre o quê? Numas alterações mais profundas, né? Como uma Uhum. depressão, alguns problemas também que eu coloquei aqui, né, do hipotálamo, né, e do tálamo também, né, que é essa questão da pessoa perder o ânimo de vida, né, de eu não me sentir, né, mais útil, a sensação de que, do medo de perder tudo, de perder, né, essas questões que ele tinha, nossa, agora eu não vou ter mais isso, né? Então, quantos de vocês não observam os pais, parentes de vocês, de repente eles aposentam, eles não tinham sintoma, de repente começa a aparecer um Uhum. monte de coisa. E na minha família também não é diferente, né? Então, de repente a pessoa, né, eu tenho uma pessoa na minha família que está ali nesse estágio, né, do tálamo, né, onde eu não tenho vontade de sair da cama, né, eu não tenho ânimo para viver,
era uma pessoa hiperativa, com uma função muito importante, e de repente parou tudo, veio a pandemia para piorar a situação, né? Então todo mundo ficou isolado. E quantos não surtaram ou tiveram pioras ou afloraram sintomas dentro da pandemia, mesmo não pegando Covid, mas tendo que se afastar das suas funções, às vezes de ver os parentes também, né? Então, quantos não entraram dentro deste contexto, né, desse medo, né, dessa questão de agora, né, eu perdi, né, perdi algo, né, então eu não tenho função, então eu não tenho ânimo de vida, não tenho vontade de fazer as coisas, não faço mais o que eu fazia antes, né, então vem muitas essas queixas, porque o marido, ou porque ela está lá na cama e, nossa, ela era ativa e agora ela não faz mais nada, ela não quer fazer mais nada. Aí vem também as questões do esquecimento, né? Muitos relatam, nossa, como eu estou esquecida. Por uma parte, pode ser até, a gente também acontece, né? Por um excesso de função, de dar conta de estudo, que às vezes falha a memória, né? Mas, nesse contexto, a gente olha muito para a questão da proteção, né? Do porquê que essa pessoa precisa esquecer. Ela começa a ter essas falhas na memória dela, justamente por uma proteção dela não olhar para a dor. Assim como o hiperperformance, né? Eu tenho clientes assim, que às vezes tu fala, mas ela tá ali num planante, dentro daquele conflito ativo dela, ela nem te escuta. Ela não consegue entender, né? E nesse momento, a gente tem apenas que respeitar, esperar o momento da pessoa para quando ela tiver condições de olhar para aquilo que está, né? Para que ela está nessa hiperperformance, para provar o que para quem, né? Que ela veio de uma autodesvalorização e ela tem que provar que ela pode mais do que, né, precisava provar, né? Então, daí começam os esquecimentos também, né? E até eu coloquei aqui sobre o Alzheimer, né? E a gente vai do esquecimento, vai indo, a pessoa está com Alzheimer, começa, né, esse esquecimento. Então, o Alzheimer já é o desabamento da existência daquela pessoa. Ela perdeu quem eu sou, a sua personalidade. Ela foi se sentindo tão profundamente desvalorizada que ela entra num conflito de esquecimento muito maior. Então, eu vivo mais lá no passado, porque ali eu tenho boas memórias, eu era útil. E hoje eu não consigo lembrar o que acontece aqui agora, porque eu fui perdendo funções. Acho que o Ivan podia até dar uma complementada aqui, né, com essa questão. E tem bastante exemplos, né, também. Eu fiz uma listagem aqui de tudo que você foi falando, que eu queria colocar algumas informações que eu fui vendo de alguns pacientes meus enquanto você foi falando, né? Mas antes disso, eu queria saber do pessoal aí, tá dando para entender, dá um feedback aí pra gente, se está fazendo sentido, se estão conseguindo pegar algumas informações aí para relacionar com alguns pacientes de vocês. Aí nos ajudem a fazer essa live para vocês também, tá? Então, a primeira questão, voltando lá no princípio do que você falou da hiperperformance, veio muito na minha cabeça pacientes que falavam assim, se ficar parado eu estou vadiando, se ficar parado as pessoas me criticam, porque lá na infância, a mãe ou o pai, tu tá sentado aí, o que tá fazendo? Vai lá fazer tal coisa, vai lá, não pode ficar parado. Então eu tenho que estar dando conta, eu tenho que estar fazendo algo, eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar ajudando, eu tenho que estar... E aí a pessoa se programou dentro dela que ela tem que estar em movimento, ela tem que estar agindo, ela tem que estar trabalhando, ela tem que estar agradando os outros. E aí quando chega lá na aposentadoria, que agora eu parei de auxiliar no trabalho, eu parei de ajudar outras pessoas, parei de me sentir útil de alguma forma, como você falou, desaba, né? Porque agora quem sou eu? E aí entra numa outra questão que as pessoas entendem o trabalho como a minha identidade. Então, eu sou terapeuta, eu sou contador, eu sou advogado, eu sou quem eu sou. E aí a pessoa coloca dentro dela aquela sensação que eu sou isso. Acima de tudo, eu sou minha profissão. E quando a pessoa coloca que ela é a profissão dela, agora que ela não tem mais a profissão dela, quem ela é?
gera uma tremenda crise de identidade. Porque agora quem sou eu? Porque a gente não é nossa profissão, a gente não é pai, não é mãe, a gente não é filho, a gente é além do que isso. A gente é muito mais do que isso. Só que se a gente se prende na identificação relacionada àquela profissão, quando eu não tenho mais aquela profissão, tudo desaba. É como você falou ali da pandemia, né? Eu sou isso, mas de repente surge a pandemia e agora o que eu sou? Se eu não estou trabalhando, se eu não estou ajudando, se eu não estou dando suporte aos outros, ou que de repente acontece algo que você não pode mais trabalhar na tua profissão. Você perde, você é demitido. E agora o que eu sou? Então é como se a pessoa desaba, porque ela não tem mais identidade. Daí uma pessoa sem identidade é uma pessoa que entra na depressão. Porque agora eu não sei com o que eu me identifico. O que eu vou fazer da minha vida. E é o que você falou do plano A, B e C, né? Porque não é porque eu sou isso hoje que eu sou essa pessoa, né? Eu estou trabalhando como terapeuta, profissional da área da saúde. Eu estou trabalhando como advogado, eu estou trabalhando como médico, ou estou trabalhando como veterinário. Eu estou nessa função, mas eu não sou essa função. Porque a partir do momento que eu sou e eu não estou mais sendo, aí bagunça tudo, né? E aí a pessoa entra realmente naquele grande drama da aposentadoria, que é agora o que eu sou da minha vida, o que eu faço, aonde eu estou, aonde eu vou, o que eu vou fazer de tudo isso. E aí isso entra num padrão, até mesmo no contexto para as mulheres de sintomas da menopausa, porque se eu sou a protetora, se eu sou a que dá conta, se eu sou aquela que faz tudo para os outros, entra num contexto de artérias também. Porque a artéria ela serve para nutrir todas as células. Então eu tenho que ser capaz de nutrir a tudo e a todos. Eu tenho que ser capaz de levar a vida para os outros. Eu tenho que ser capaz de resolver o problema dos outros. E aí, quando eu me sinto que eu não sou mais capaz, entra naquele drama para as pessoas da menopausa, dos sintomas do calorão das mulheres. Nem toda mulher tem o calorão da menopausa, mas aquelas que têm é porque estão vivendo o drama dessa sensação de não se sentirem mais capazes ou não acreditarem que os seus vão dar conta das coisas e eu tenho que fazer pelos meus. Eu continuo, né? E alguém falou assim, a maioria busca trabalho voluntário. Não há problema. O problema é que eu continuo não vivendo. A vida inteira eu não vivi minha vida. Daí agora eu aposentei, agora que eu posso fazer coisas para mim, eu passo o tempo inteiro fazendo trabalho voluntário. Então é como se eu nunca mereço. Eu nunca mereço, continuo no mesmo padrão de frustração, de que eu tenho que dar conta, 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 porque eu tenho que estar em função de tudo e todos. Não há problema ajudar, eu sempre falo, não há problema ajudar. O problema é me culpar quando não consigo, ou abdicar da minha vida em função de estar sempre ajudando todo mundo. Então, o objetivo é que também se sinta merecedor, que olhe para si e possa fazer por si também. Também eu mereço fazer. Não há problema em, às vezes, fazer o trabalho voluntário. O problema é sempre estar 24 horas por dia à disposição sempre de todo mundo. E vão aproveitando esse estar sempre em função, que daí vem, mas por que na terceira idade começam a tal da insônia? É lógico que algumas outras pessoas mais novas também têm esse padrão. Né? Então, justamente porque elas estão sempre com a cabeça cheia pensando e sempre eu tenho que estar ativa, eu tenho que estar ativa. Chega à noite, ela não consegue desligar, tem uma grande dificuldade. Aí muitos vão lá, né, para o remedinho. Sem o remédio eu não durmo, né? Mas sendo que às vezes ela poderia buscar antes de ir para o remédio, só que lógico que muitos não têm essa informação ainda, né? Como é que eu consigo ir trabalhando o relaxamento, ir soltando isso tudo, né? E sim, às vezes fazer uma terapia, né, para realmente aprender, né, a trabalhar sua respiração, como eu me acalmo, como eu paro, né? Toda essa questão de chegar à noite, eu soltar os problemas, eu escurecer a luz para proporcionar também, né, ativação, né, da nossa melatonina e etc e tal, para a gente começar a parar. Mas geralmente que quando a gente tem um problema, né, nossa cabeça fica traquinando
aquilo lá porque eu preciso achar solução. Então, eu durmo 3 horas, 4 horas, eu acordo porque eu preciso continuar buscando essa solução. Né? Então, são sintomas que a gente chama de fase ativa. Né? E nesse sintoma de fase ativa, a pessoa vai ter essa insônia, vai ter essa sensação da ansiedade, de eu precisar dar conta, de eu precisar achar a solução. Né? Muitos falam, meu Deus, como eu sou ansiosa. Nossa, eu já tomei remédio, eu já fiz tratamento, né? Mas não olhou ainda para a causa. Ela não conseguiu entender esse padrão comportamental dela ainda, para ela ressignificar e ter a oportunidade de alterar esse comportamento, para que o organismo entre, né, também no seu ponto de equilíbrio, né? Então, dentro dessa fase ativa, a gente encontra mais o quê? As dores do estômago, né? O que aquela pessoa está vivendo, né? Então, muitos têm, eu tenho muita azia, eu não posso comer tal alimento, porque isso me dá azia, porque me dá dor de estômago, né? Então, o que aquela pessoa viveu a vida toda? Quais são as situações que ela vive, que ela reativa, que ela continua sendo uma informação indigesta para ela. E ela não consegue, ela faz todos os tratamentos para o estômago e, né? Eu faço restrição alimentar disso, daquilo, mas continuo tendo esse padrão. Então, é a partir de todas essas informações que compõem aquela pessoa que a gente monta a história dela. E como que a gente também vai dar para ela um outro padrão de entender, de visualizar essa situação dela. Que nem nesse contexto desse desabamento da existência, dessas desvalorizações, né? O que eu sempre falo para a pessoa? O que você gosta de fazer? Qual Não é sei, o porque costume? ela Às vezes nunca eles fez só nada para ela. sabem. Nunca fez nada para ela, não. Muitas vezes, a maioria das vezes, eles, né? Daí você vai tentando buscar, tá? O que você gostaria de fazer que de repente você não fez, que não teve oportunidade, talvez hoje você tenha condição, né? Então aí você vai começando a colocar para a pessoa situações, né? O que você poderia buscar onde você vai se sentir bem, vai se sentir útil, né? É algo que toca no teu coração, porque a gente tem que ter um propósito sempre. Quando eu entro numa aposentadoria, me tiram tudo aquilo, do nada, daqui a pouquinho eu vou ativar vários tipos de sintoma, porque, meu Deus, eu não tenho mais identidade. Eu preciso buscar. E nós, aqui também hoje, quem não está nessa terceira idade, quem ainda não aposentou, já vão também pensando, né? O que você, além da sua profissão, né? O que você gosta? Às vezes, eu tenho alguns planos, né? Para quando eu tiver mais tempo, né? Não tiver na minha profissão, eu gostaria de aprender a fazer isso, um artesanato, uma pintura, acho lindo, né? Eu vejo os patchwork aqui na minha região, é muito rico, né? Nessa questão têxtil, né? Então tem muita costureira, e às vezes eu vejo, nossa, que coisa mais linda fazer aquilo, né? Mas como que eu vou parar hoje, né? Essa situação. Daí eu penso, não, calma, lá para frente eu vou me dedicar a uma coisa nesse sentido, né? Então, tem que a gente encontrar, né, essas situações onde a pessoa vá ter esse objetivo, vá ter prazer, né, se sentir bem fazendo aquilo que ela está executando hoje. E ter, sim, esse entendimento desses padrões comportamentais para ir quebrando e saindo desses ciclos para parar de reativar esses sintomas e não só buscar se munir de medicação, porque uma medicação, ela tem uma função específica. E muitas vezes ele vem, vou tratar o meu estômago, mas não é nada físico, não é o alimento que está proporcionando aquela alteração, e sim a informação daquilo que você não digeriu, daquilo que você não suporta mais, que causa essa alteração. Aí eu tomo remédio, o que acontece? Eu altero o órgão, né, vou causando mais problemas, aí eu entro no problema crônico. Daí vai Semana passada eu atendi um paciente, que agora me veio na cabeça, que qual que era o drama dele? Há 4 meses atrás a esposa faleceu. E ele falava assim, a vida inteira nós trabalhamos para ter o dinheiro e hoje a gente
não pode aproveitar. Eu comprei um apartamento e agora a gente não pode mais ir ali, eu não consigo ir ali porque me lembra ela. Então, realmente, às vezes as pessoas ficam a vida inteira acumulando dinheiro, acumulando bens para poder viver a aposentadoria, e às vezes a aposentadoria não chega também. Para o parceiro, para o cônjuge. Então, que a gente também possa saber usufruir do nosso tempo durante a vida. Poder também viver, aproveitar, poder curtir, poder também usufruir. Mas, às vezes, muitos pacientes, eles vêm com aquela mentalidade que eu tenho que acumular, e às vezes acabaram não vivendo a sua vida, não aproveitando, não podendo curtir, fazer coisas que gostavam já desde o início. Então, claro que seria o ideal. Nós estamos falando de pacientes que chegam aposentados já e que viveram a vida toda no drama. Viveram na vida toda carregando aquele processo. E que agora eles possam olhar de forma diferente, possam modificar aquela percepção. E aí você falou antes do Alzheimer, né, que às vezes a pessoa ela está tão acostumada a estar em volta de pessoas na vida toda, que quando chega ali na velhice, na aposentadoria, agora fica o dia inteiro em casa sozinho. Então, essa solidão é um dos padrões do Alzheimer. Eu lembro que tem um estudo que eu mostrei no curso Origens, que foi realizado um estudo com freiras americanas e foi solicitado a elas que se elas permitiam que após a morte delas pudesse ser avaliado o cérebro delas. Então, a gente sabe que mulheres, homens que têm Alzheimer, eles têm alterações na região cerebral. E essas mulheres que eram freiras, que estavam no convento, enclausuradas ali, na aposentadoria, elas viviam aquela época, depois que elas paravam de trabalhar, moravam lá, elas não tinham Alzheimer, mas elas tinham as mesmas lesões no cérebro de mulheres e homens que tinham Alzheimer. Mas por que elas não tinham o comportamento, né? Porque lá elas sentiam que tinham com quem contar. Então elas não ficavam sozinhas. Elas ficavam umas com as outras, conversando, trocando experiências, fazendo atividades. Elas não estavam abandonadas. Por isso que muitos estudos falam, quando o paciente ele entra no Alzheimer, ter a ele os parentes, para que possam estar juntos, que possam conversar, que possam dialogar, que possam estar presentes, que eles possam não se sentir abandonados. Porque esse vínculo de separação com abandono é uma das bases principais do Alzheimer. Então, alguns estudos chegam a falar, faça um teatro, que é para estar em volta de pessoas e poder criar, construir, usar a criatividade. Porque no Alzheimer nós encontramos os padrões específicos, que é conflito de abandono, que dá uma sensação de desorientação. Então, geralmente, um duplo conflito de abandono, para as pessoas, elas ficam perdidas. Elas não sabem onde é que estão, que horas são, elas estão perdidas ali com relação ao tempo e espaço. Aonde eu estou? Será que aqui é minha casa ou não? E conflitos de separação que geram perda de memória recente. Então, esses conflitos de abandono e separação estão conjugados. E um outro conflito que me faz muito sentido é o conflito de pineal, que a sensação é que a vida foi dura demais, que às vezes é melhor criar uma realidade alterada do que viver essa realidade que eu vivo. Então a vida é tão sofrida, é tão incômoda, que é melhor eu desconectar. Porque se eu desconecto, eu não sofro. Eu não sinto, não dói. Então a pessoa ela se desconecta, ela sai daquela realidade. E por quê? Porque eu estou abandonado, porque eu estou separado dos meus, porque eu não estou plenamente naquela existência. Então é melhor me desconectar do que viver aquilo que é tão sofrido. E a gente fala que ele vive numa matrix, né? Eu crio uma realidade alterada, uma matrix, para que seja mais fácil suportar. E a gente tende a falar que quem sofre é quem cuida da pessoa com Alzheimer. Porque quem está com Alzheimer não está naquela realidade.
E aí, às vezes, acaba sendo uma sobrecarga para aquela pessoa que cuida. Mas para quem está na patologia, quem está na doença, claro, num grau mais elevado, quem está vivendo num grau leve, às vezes sabe que às vezes tem dificuldade de lembrar de algumas coisas, mas ela está consciente na maior parte do tempo. Então ainda é possível, talvez, diminuir com que se progrida um processo. Porque depois que tem já uma degeneração cerebral, às vezes fica um pouco mais difícil regredir o paciente a ser como era antes. Mas a ideal é que essa pessoa ela entre na aposentadoria já podendo ter uma atividade, fazer coisas para si, poder cuidar da sua própria saúde, poder usufruir da sua própria vida, para que ela possa viver e a vida não ser dura de ser vivida, sofrida de ser vivida. Porque tem aquelas pessoas, não sei se já atendeu, já aquelas pessoas que chegam na aposentadoria e não conseguem parar em casa, porque a sensação é que casa é prisão. Eu não consigo ficar ali. A vida inteira eu viajava, a vida inteira eu saía. E aí, mas não é agora que é uma prisão. A vida inteira foi. Então lá atrás tem uma memória que diz que ficar em casa é problema. Antes a pessoa fugia. Mas não quer dizer que ela não estava no conflito. Agora, quando aposentou, eu tenho que ficar. Daí agora dói mais. Mas não é agora o problema. Então, geralmente, o problema está um pouco mais atrás. Exatamente. Assim como eu observei na pandemia, né, nos grupos de WhatsApp da escola, né, mães que assim, eu me surpreendi um pouco, né, nossa, não aguentava, elas falaram, não aguento mais ficar aqui, não aguento mais ficar com meu filho, não aguento mais meu marido, né, então essa questão de viver nesse automático, fora desta prisão, desse problema, né, é uma fuga. Aquela pessoa que não consegue realmente parar em casa, ela sempre está ocupada, né, para não cuidar, para não olhar para o problema, para não olhar para dentro. Né? Então, quando todo mundo teve que parar, então teve famílias que foi muito bom, porque se uniram mais, e outras que se desfizeram, né, porque realmente não conseguiram lidar com essa... todo dia ter que se relacionar. Foi um boom, né, dentro dessa pandemia, né, todos esses conflitos que a gente vive, as dificuldades, elas nos trazem oportunidades de entender padrões nossos, né, então, realmente, quais são os seus padrões, quais são as suas crenças, o que teu pai, tua mãe, teu avô, tua avó falavam, né, o que é trabalho para você, que a vida é dura, que é difícil, que nada vem fácil, né, porque realmente eles já vieram desse contexto mais pesado. Só que hoje as coisas, não que está 100% para todo mundo, né, nem para, né, para nós também, porém é mais leve do que era lá. A gente tem mais possibilidades, a gente tem mais oportunidades. Né? Então eu vejo assim, antes a gente cresceu do tipo, você tem que fazer uma faculdade para ser alguém. Hoje eu já vejo que não é mais assim, a gente tem tantos cursos, tantas funções que às vezes estão faltando pessoas porque todo mundo quis ir para a faculdade e aquelas outras funções que também não foram consideradas como importantes, hoje se vê a importância delas. Né? Então, tudo é importante, não importa, né, realmente aquilo que os outros veem, sim aquilo que a pessoa quer. Já tive colegas que se formaram comigo lá na fisioterapia mesmo, e o rapaz chegou no dia de pegar o diploma, agora vai entregar para o meu pai e vou fazer minha faculdade de música, né? E, poxa, né? E como acontece? Então, você imagina essa pessoa que segue a carreira e chega lá na hora de aposentar, ela passou uma vida inteira fazendo o que ela não quis. Quais são as alterações, quais são os desgastes, as desvalorizações, as sobrecargas que ela tem. Aí vai alterando não só esse contexto ósseo, músculo ligamentar também, mas também a insulina, o diabetes, aí um problema cardíaco. Aí eu tenho o quê? Que eu tenho observado bastante também é a perda da função renal. Né? Nossa, de repente, eu nunca tive esse problema. Nossa, eu tô com uma insuficiência renal, né, pouca, mas está começando.
né? Então, olhe lá para o desabamento da existência, para a perda, né, de quem eu sou. Né? Então, Uhum. como é importante a gente também não jogar essa carga para os nossos filhos. Você tem que fazer isso. Né? Quer fazer música? Poxa, deixa a pessoa acreditar nos seus sonhos. Né? Às vezes pode ser que não dê certo, mas ela tentou. Né? Eu acho que é muito pior quando a gente se frustra, se autodesvaloriza, porque eu não pude realizar, né, entre as nossas impotências, nossos Uhum. problemas musculares, né, por exemplo, né, e eu não posso ser quem eu sou. Sim. Então, vá construindo, né, desde cedo, né, desde agora, né, quem ainda lá não está próximo, quem não chegou na aposentadoria, né, quem já chegou também, já vão buscando alguma coisa. Algumas pessoas buscam uma meditação, alguma atividade física, um yoga, né, temos o tai chi, temos outras coisas, né, que trabalham a sua mente, que você pode também se desconectar daqueles seus problemas, né? Se você tem a oportunidade de buscar um profissional também para entender melhor essa questão das origens emocionais, né? De como eu posso mudar, né, o meu óculos perante a isso, para que lá no futuro, né, eu não esteja ali, né, com esse Alzheimer, com essa depressão, com essa perda de função. Né? Então, a Uhum. gente tem que construir hoje, né, o que a gente projeta lá no futuro. E ninguém ensina a gente. Né? Vocês só têm que aprender a ir para a escola e fazer uma faculdade, fazer um curso para ir trabalhar. Uhum. E agora? Agora eu preciso parar. Né? E agora o que eu vou fazer da vida? Então, a gente tem que ir passando isso, sim, para as pessoas, né? Eu passo muito para os meus idosos o quê? Vá se autoconhecendo, se dê pequenos presentes, né? Busque, faça uma listinha de tudo aquilo que vocês gostariam de fazer, quais são os seus sonhos, né? O que eu posso realizar hoje, né? A questão daquele objetivo, metas, né? Então, o que hoje eu posso fazer por mim, que eu gosto? Hoje eu tenho oportunidade, eu brinco, olha, o chocolate é uma coisa que todo mundo ama, né? Então, tem aquele chocolate que você gosta muito, então, se dê de presente uma vez por semana, né? A oportunidade de saborear, de sentir, de ter prazer com aquele chocolate, né? Ou aquela roupa que você gosta, aquele passeio que você não fez, você pode se programar, né? Como que eu posso fazer, se alguém vai me acompanhar, se eu consigo fazer sozinho, né? Então, vá se dando essa oportunidade, vai se dando esse objetivo, essas metas, né? Para que lá na frente você não precisa entrar em todos esses contextos, né? Os seus antepassados, seus pais, seus avós, eles já fizeram esse trabalho mais pesado. Hoje a gente pode viver um pouquinho mais leve, né? Eu posso fazer um pouquinho diferente, né? Isso já faz muita alteração para a gente, né? Positiva, assim. E nos pacientes mais difíceis nesse momento, eu chego a falar assim, qual é o exemplo que você quer ser para os seus netos? Por quê? Olha só, qual é o exemplo que você vai ser para os seus netos? Porque você quer que teus netos desistam fácil da vida, como você está fazendo? Ou você quer que teus netos possam ser felizes, aproveitar como um exemplo, que nem o vô, que nem a avó. Eu quero ser que nem o vô, que nem a avó na minha velhice. Qual é o exemplo que você quer deixar para os seus? E o exemplo é o espelho, né? Se eles querem se espelhar em você, talvez eles possam buscar a tristeza. Ou se eles querem espelhar em você, eles podem buscar a felicidade. Será que eu, na minha velhice, fazendo algo por mim, podendo ser feliz, podendo ser saudável, podendo mostrar ser um exemplo aos outros, será que não é muito melhor para os meus descendentes do que querer que eles cheguem na vida? Eu não quero que eles sofram na vida deles. Eu não quero que eles se frustrem na vida deles. Eu não quero que eles fiquem em depressão na vida deles. Eu não quero que eles deixem de aproveitar a vida deles. Mas então, qual é o exemplo que você está sendo para
os seus. Exatamente, A né? Bia colocou, qual é o legado você vai deixar para os seus filhos e netos? É isso aí. Então, qual é o Exatamente. legado que você vai deixar? Porque você é a referência para muitos dos descendentes que vêm Exatamente. Uma depois. coisa que acho me encantou aqui, né, em Santa Catarina, né, que diferente de São Paulo, né, apesar de eu vir de uma cidade mais interior, mas é uma cidade bem movimentada, né. Então aqui é muito comum a gente ver as senhorinhas, né, andando de bicicleta, andando, né. Eu acho assim, falar que lindo, né, tão bonitinho ver eles assim ativos, né. Porém aqui tem essa cultura, né, de ser diferente, de também de não ser uma cidade assim violenta, nada assim, né? Então, uma cidade um pouco menor. E eu olho aquilo e falo assim, ai, que gostoso de ver, né? Aquela vozinha que você vê que já está com 70 e pouco, 80 anos, está lá na bicicletinha andando, fazendo as coisas, né? E é tão gostoso, né, ver, né, eles se cuidando, eles tendo outros padrões comportamentais, né? Lógico, ainda é uma minoria, infelizmente, né? Mas se a gente pudesse hoje, todo mundo que está aqui, ir já influenciando seus familiares, né? Passando para eles e para você também, porque você é o ancestral do futuro, né? Uhum. Você vai ser o vovozinho, a vovozinha lá no futuro, né? Então, o que que hoje eu já posso ir pensando, né, lá na frente, para não chegar nessas condições? O que que eu posso fazer hoje para ir alterando? Como que eu posso incentivar meu pai, minha mãe, meus avós, né, a saírem desses padrões comportamentais e buscarem outros sentidos de vida também? E dar função, né? Muitas vezes, quando a pessoa já está nessa condição mais crônica, já está naquele conflito que é muito difícil tu tirar ela dali, o que eu sempre falo nessas condições aí do Alzheimer, né, de outras condições que o vozinho e a vozinha já não tem mais vontade de fazer as coisas. Quem está perto, eu falo o quê? De função. Mesmo, né, se é filho ou filha, o que que eu falo? Olha, tu pode estar cansada de saber o que que você vai fazer, mas chega na tua mãe e fala assim, "Ô, mãe, o que que você faria? O que que você me aconselha?" Porque quando nós somos adultos, a gente não vai pedir mais conselho para o pai e para a mãe. Eles vão perdendo a função, né? Então, eu já não sou mais útil para o meu filho, para minha filha, né? Então, dê essa função de pai e mãe para eles. Pode ser que você vai, ó, vou ter que ouvir aquilo, eu já sei disso tudo, ela vai falar aquilo, 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 vai discordar, vai ficar brava, mas dê a oportunidade, né, deles exercer essa função, né, por amor. Mesmo que você já saiba tudo, né, que você precisa, mas como é um ato de amor, de carinho, você dá essa função e ir dando funcionalidade para esse idoso, para esse aposentado, né, para ele ir saindo daquele casulo onde ele está, daquela falta de vontade, isso vai despertando coisas nele, né? Lógico, né? Do dia para a noite, você chega hoje, faz isso, e amanhã ele está ótimo, maravilhoso. Uhum. É uma repetição, né? Perfeito. Então, assim a gente vai Muito caminhando. obrigado, Lígia. Muito obrigado aí por todo o teu Obrigada compartilhamento, todas as suas também. vivências aí que você teve com os seus pacientes e toda a tua disponibilidade de compartilhar esse conhecimento para ajudar a todos aqui a poder utilizar isso na prática das suas vidas, na prática dos seus pacientes. Então, muito obrigado de coração por ter aceito participar da live. E conta aí para a gente aonde que as pessoas podem te buscar, seja para atendimento, ou seja, para saber mais sobre você no Instagram. Então, vocês podem me encontrar no Instagram, é Lígia Marchesoni, né, @LígiaMarchesoni. E eu trabalho aqui em Brusque, né, em Santa Catarina, mas também faço atendimentos online, né, com constelações biológicas, com constelação familiar, com apometria, né, outras técnicas também para fazer ressignificação, né, de traumas, de conflitos emocionais. Então, a gente tem várias ferramentas que podemos utilizar mesmo à distância, né, e também aqui no presencial. Então, é isso, né? Eu tenho aqui, quem quiser pode deixar aqui no nosso perfil, mensagens, tem o contato lá na bio, né? Eu esqueci o link da bio, onde tem já tudo certinho, o WhatsApp, tem as funções que a gente, né, as nossas ferramentas que nós exercemos aqui, né? Perfeito. E essa live vai ficar gravada, então disponível tanto no meu Instagram, né, @Ivan_Bonaldo, quanto
da Lígia. A princípio vai dar tudo certo, fica gravado nos Vai dois. E aí, para que vocês possam acessar, e ali, se vocês entrarem no meu Instagram, tem o link da Lígia lá, você vai poder clicar e saber mais conhecimentos com a Lígia também, buscando informações com ela. E esse é o mini curso Terapeuta da Origem, a segunda live do mini curso. Ainda nós temos mais 4 lives aí nesses próximos dias, quarta, quinta, sexta e sábado, para que vocês possam aprimorar um pouquinho mais desse conhecimento da origem emocional dos sintomas. Um beijo aí no coração de todos. Muito obrigado, Lígia, mais uma vez. E espero aí a gente fazer outras e outras lives para trocar experiências também. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau.